boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que você está assistindo, mas bem-vindo a mais um episódio do Ressignificadas em Cristo. Estamos aqui hoje com esse casal abençoado. Sempre falo para vocês que todas as pessoas que estão aqui, é o Senhor que envia, é o Senhor que fala, o Senhor que cochicha ali no ouvido, e não foi diferente para esse casal. Na verdade, nos encontramos algumas vezes, né? Mas nunca fomos tão próximas, mas quando o Senhor falou, eu não tive dúvida, e até conversando aqui um pouquinho que estávamos conversando, aí mesmo que eu não tive dúvidas nenhuma que foi o Senhor que enviou para sentarmos à mesa, porque o Senhor está aqui na mesa conosco, para contar esse testemunho e glorificar o nome do Senhor. Será um testemunho, na verdade, como que o Senhor faz em meio a uma família, sobre um casal. E vamos entender que há tempo para todas as coisas, que eu acho que esse é É verdade. é o versículo, acho que, da vida deles, há tempo para todas as coisas. E seja bem-vinda, Alessandra, seja bem-vindo, Marcelo. Primeiro eu quero agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, por essa oportunidade de nós estarmos aqui contando um pouquinho do nosso testemunho, daquilo que Ele é capaz de fazer. Agradecer a você, né, por esse convite. Quando eu recebi a mensagem, impossível recusar. Eu sabia que era algo que Deus tinha marcado já. E tenho certeza que vai edificar a vida de vocês aí. Amém, Marcelo. Também queria agradecer também, né, pela oportunidade de estarmos aqui e poder contar um pouquinho, né, um pouquinho da nossa história. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar conosco. Eu creio. É porque hoje o que nós vamos falar, na verdade, existe uma mistura de medo de iniciar, né, aquele sonho, né, de botar o pé no improvável, isso. Colocar o pé com a insegurança, né, e hoje, na verdade, vai ser um testemunho que você possa entender como o Senhor faz quando a gente confia, crê, né, mesmo com medo, você está indo de qualquer forma, e ali o Senhor vai operando maravilhas, porque é o nome dele que precisa ser glorificado. Então, Alessandra, Marcelo, quem quiser falar, como eu falei aqui que a gente tentou gravar e eu esqueci o microfone, porque aqui, quem sabe, quase faz ao vivo. É isso aí. O Marcelo, ele tá abrindo, né, os trabalhos, como ele mesmo falou, porque o Anderson falou, chama fulano, homens, né, e eu falei, mas é ressignificadas em Cristo, mas a gente já vai mudar isso daí, porque é o Senhor que vai fazendo na direção da forma que Ele quer, né? Então, quem quiser começar, eu queria saber como é que iniciou, né? Na verdade, a Alessandra e o Marcelo, eles têm uma pizzaria, agora hamburgueria, né? Na verdade, vou colocar ali depois o endereço para vocês. É um lugar, primeiro que é lindo, e depois um lugar bem saboroso, né? E tem crescido cada dia mais, ao ponto de tirar de um ponto, abrir um outro ponto, porque já não está mais comportando. E eu queria, na verdade, saber como iniciou, né, a pizzaria, Aga Pizzaria. Isso. E eu queria saber como é que começou, né, como é que foi a ideia, foi um momento de paz, foi um momento de prosperidade, um momento de escassez. Então, fiquem à vontade. Eu acho que você é mais indicado. Então, tá bom. Você lembra dos detalhes. Em 2015, né, nós estávamos passando por uma dificuldade financeira, só o Marcelo trabalhava. E aí surgiu essa ideia, né, de fazermos algo diferente para poder complementar a nossa renda, né, familiar. Nosso filho tinha 11 anos, mais ou menos, nossa filha 3, né? Uhum. E a nossa família, ele tem um primo que trabalha com pizzas, né? Tem uma pizzaria. E aí ele conversou com o primo dele, perguntou se ele desse algumas ideias, nos ensinasse quanto mais ou menos a gente investiria para poder abrir a pizzaria, né? E sem a gente ter dinheiro nenhum. Só a força de vontade, né? Só a ideia. Só a ideia e o querer de Deus. E aí o primo dele esteve na nossa casa, conversou com a gente, nós convidamos os jovens da igreja, mas antes disso, teve um culto na nossa igreja que veio um pastor de fora. E lembrando agora, e aí Deus usou esse pastor e falou para mim e para ele que abriria uma porta pra gente, né, uma porta muito grande, que ali nós iríamos abençoar vidas. E a gente sem saber de nada, como assim uma porta tão grande, né, abençoar vidas. E aí o primo dele esteve lá em casa, já convidamos os jovens da igreja, fizemos ali a massa, aprendemos muito rápido, e foi aqueles momentos ali de muita alegria, diversão. E o primo dele foi embora. E agora? Como tocar o negócio, né? Essa parte, ela é interessante porque a gente teve a ideia e o que a gente pensou? Olha, foi o seguinte, eu vou fazer um rodízio lá em casa, galera. Só que eu não tenho como bancar para todo mundo. Vamos fazer o seguinte, cada um me dá R$15, aí eu vou comprar o material, vocês topam? Não, daquela pizza maravilhosa? Vambora. Aí o pessoal deu 10, um deu 15, um deu 20. Aí juntamos, aí trouxemos
os mais próximos, né? Dos nossos familiares e a galera da igreja, que eram mais os jovens. Aí fomos para nossa garagem. Aí a Alessandra começou a fazer, ó, a gente vai fazer, não sei quantas pizzas vai dar, mas eu creio que deve dar bastante coisa. E a gente come tudo. Só para vocês testarem e dar um feedback pra gente, né? O que vocês vão achar da nossa pizza. Porque a ideia é, depois disso tudo, a gente abrir uma pizzaria, né? Tinham outras pizzarias no bairro já, né? Estabelecidas. Aí assim eles toparam, né? E aí começamos. Fizemos, aí a Alessandra fala, né? Aí começamos. O interessante é dizer para vocês que pessoas improváveis, que não tínhamos a mínima ideia de como fazer, e num lugar também improvável, dentro de uma comunidade, né? Não muito reconhecida, e numa rua sem saída, sem movimento nenhum, e na garagem da nossa casa, né? Nós separamos ali um espaço na varanda, compramos um forno, um freezer, e comecei a testar, né? E comecei a ir para a internet para ver como rechear, como melhorar a massa. Começamos a buscar na internet, né? E aí foi se desenvolvendo. Aí vendemos o primeiro dia, né, amor? Vendemos a primeira pizza. Foi uma festa. A gente começou, nós vendemos 3 pizzas. 3, né? 3. Foram 3 pizzas. O nosso cliente está com a gente até hoje. Olha! E começamos na garagem da nossa casa e depois foram passando os dias, semanas e foi crescendo. Nós íamos para a rua durante o dia, panfletar, e voltávamos correndo para casa para fazer a massa para poder trabalhar à noite. E aí o Senhor foi dando um crescimento, né? Depois de 1 ano, nós tivemos uma lojinha na rua de baixo, e a loja já estava fechada há um tempinho, né, amor? Quer contar essa parte? A loja, ela estava alugada para um rapaz que tinha uma farmácia. Aí quando eu passei para perguntar quem era o proprietário da loja, né? Rapaz, não sou eu. Tá alugada? Ele, poxa, tá alugada. O rapaz já está pagando aluguel já tem 1 ano e ainda não se estabeleceu, não trouxe a farmácia. Segundo ele vai fazer uma farmácia. Eu falei, então tá bom, mas qualquer coisa, se houver alguma mudança, sempre fala, né? Aí beleza, aí depois de um tempo, não sei se foi 1 mês ou 2 meses, eu passei na rua e ele, Marcelo, o rapaz vai sair. Te interessa ainda alugar a loja? Eu falei, pô, interessa sim. Aí quando a gente abriu, que ele foi lá ver, me mostrar tudinho, tava tudo montada para ser uma farmácia, vidro, prateleira. Aí eu e a Alessandra olhamos e falamos, aqui mesmo, né? Vamos começar aqui mesmo. Aí tivemos que fazer a nossa adaptação, né? Já que era uma coisa que estava pronta para ser uma farmácia, a gente comprou divisória, fizemos a divisória, fizemos tudinho e só fizemos a mudança. Mas só que a mudança também ficou, na época, foi muito chamativa porque não tinha como entrar os nossos equipamentos dentro da casa. Porque o forno era grande, né? As partes dos nossos freezer, aí teve coisa que a gente teve que entrar pela janela. Aí alugamos esse caminhão muque, né? Tem aqueles braços assim, né? Para colocar o forno, porque o nosso forno já era um forninho que a gente comprou depois, né? Acontecimento da rua, né? Acontecimento da rua, isso aí. Isso aí. Dessa forma. Foi mais ou menos assim, né? Foi. Mas aí vocês foram, então vocês saíram da garagem de vocês. Isso, depois de 1 ano. Aí foram pra lá. Isso. Aí nesse tempo, é que vocês estão hoje ou não? Sim, é onde é a loja. Onde é a loja física. Aí a gente depois foi fazer alugamos a parte de trás, aí Deus foi abençoando, Deus foi dando crescimento, né? E quando, lembrando do propósito de Deus, daquilo que Ele falou com a gente, que a gente abençoaria vidas, né? Realmente, as pessoas da comunidade, trabalham com a gente, e pessoas que Deus tirou de lugares que estariam hoje em dia perdidos, né? Eu até tenho um testemunho de uma menina que me abraçou e falou assim, obrigado porque você devolveu a esperança para minha casa, para o meu lar, porque eu estava desempregada, sem nada dentro de casa, e vocês abriram a pizzaria, me deram a oportunidade, é daqui que eu tiro o sustento. Glória a Deus. E atualmente a nossa loja fica nesse local, né? No Caminho do Padre, Leni Liberato da Silva, que lá é a loja física. Né? E por ali foram vários momentos de bênçãos, né? Muita dificuldade, não podemos esquecer das lutas. Muita dificuldade, assim, pra gente desistir, né? Momentos difíceis mesmo, mas o Senhor esteve com a gente, né? E o Senhor, todos os momentos, Ele sempre usava a palavra dele para falar com a gente, nos trazia a memória de tudo, da onde ele tinha tirado a gente, porque isso é importante, quando a gente está passando por um momento de dificuldade, é importante a gente trazer a memória, né, as coisas boas que o Senhor já fez. E nós tínhamos um caderno,
Caderno da Vitória. Que ali, Legal. tudo que Deus falava, a gente anotava. E depois tudo que ia se cumprindo, a gente ia dando ok. Bacana. E esse caderno a gente sempre pegava para poder estar lembrando, né? Momentos difíceis a gente pegava esse caderno. Porque é assim que acontece, né? Para reavivar a nossa fé, né? E a gente lê, nossa, Trazer já a memória é o que me traz esperança. Isso aí. Nossa, já passamos por isso. Olha, Deus nos deu vitória. E dessa vez Ele vai dar também. Então foi assim que nós fomos vencendo, né? Confiando na palavra do Senhor e lembrando aquilo que Ele já tinha feito. Estratégia. Estratégia. Então tem que ser assim a nossa vida, né? Momentos difíceis, a gente lembrar daquilo que Deus falou, daquilo que Ele já fez, né? Porque isso edifica a nossa fé e nos dá força para continuar. Prosseguir. Para dar mais uma milha. É, isso aí. Vocês querem dividir? Querem não, porque vocês estão aqui, então vocês aceitaram. Pode falar. Mas o momento assim mais difícil para vocês, porque acredito que as pessoas que vão assistir, que são empreendedores, ou talvez não são empreendedores, mas estão ali na luta, né? Talvez um advogado, né? Uma médica, alguém que está querendo abrir um consultório, sei lá, enfim, né? Alguma coisa, algo que você possa dividir e dizer assim, olha, nesse momento aqui a gente quase pensou em fechar, em desistir, mas a gente voltou lá no caderninho, o Senhor nos deu essa estratégia aqui, conseguimos vencer, algo assim que impactou durante esses 10 anos na vida de vocês, e não, esse daqui a gente vai contar para nossos netos, nossos bisnetos, se a gente estiver vivo, foi esse dia aqui que a gente pensou realmente que ia fechar tudo. Quer falar, moça? Pode falar. Foi na pandemia. Na pandemia, nossa... Surgiu a pandemia, eu falei, o que está acontecendo no mundo? O que será? Como vai ser? Meu Deus, tenha misericórdia de nós, porque foi algo assim que pegou todo mundo de surpresa, porque a nossa loja ia muito bem, né, nossos clientes visitando, e de repente fecha a loja. Lockdown. E aí? E agora? Como vai ser? As contas chegam, né, os compromissos nós temos que cumprir, a equipe, todo mundo desesperado. Imagina. E a gente sem saber como agir, o que fazer. Isso aí eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Então nós fomos para o jejum, para a oração e pedir a Jesus como vai ser agora. E fechamos a loja durante algum tempo. Ficamos só com delivery. Ficamos com deliveries, não demitimos ninguém. Nessa época eu falei, Senhor, eu não vou demitir ninguém, porque as pessoas precisam trabalhar, né? Eu preciso que o Senhor me dê crescimento. A loja vai fechar, assim, a finalidade seria reduzir as vendas, né? Uhum. Mas eu falei, Senhor, nessa época eu estou fazendo prova contigo. Eu preciso de um crescimento extra para poder manter os meus funcionários. E foi na época que o delivery, né, amor? Foi um delivery, assim, abençoado. Tivemos que contratar mais entregadores, porque cresceu, né? O Senhor, Ele nos sustentou. Na época da pandemia, foi a época que eu falei, e agora? Eu perdi o chão. Eu falei, acho que agora a gente espera quanto tempo fechado? Acho que foram mais fácil de uns 4 meses. Isso aí. Foram, né? 4 meses. Assim que liberou, vocês abriram logo? Abrimos logo. Aí abrimos naqueles Aí a gente requisitos, abriu né? com restrições. Sim. A gente abria, mas não podia ninguém entrar. Tinha que ser ia buscar. Isso aí. Ia buscar. Aí depois mudou um pouquinho. Aí podia atender, mas só que as mesas tinham que ser uma certa quantidade. Distância. Foi progredindo, né? Então essa época da pandemia foi a época que eu realmente eu cheguei a perder o chão. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta e nos surpreende, né? Então eu quero dizer para você que está aí do outro lado, né? Se de repente está pensando em desistir ou então, como eu vou fazer? Pede direção ao Senhor, né? Quando a gente ouve a voz do Senhor, Ele nos surpreende. E a gente faz prova dele. Senhor, se tu estás comigo nesse negócio, o Senhor me dá um crescimento no meio da pandemia. Me dá um crescimento porque eu preciso continuar. E o Senhor foi aquele que Ele honrou, né? A palavra dele. E seguimos aí, né, amor? Vai, amor, fala um pouquinho. Mas foi um momento difícil que nós passamos, mas ao mesmo tempo acredito que foi um momento que o Senhor separou para mostrar pra gente, né, que Ele estava no negócio. Não ia ser o homem, nem ninguém, nem o vírus que ia fazer com que a gente parasse. Claro que no meio de tudo isso, você como homem, como mulher, limitado que nós somos, a gente sente, né? Mas a gente entendeu que a gente tinha um Deus. A gente precisa falar com quem pode resolver o nosso problema, né? Então a gente continuamos e o Senhor foi mostrando pra gente, e a gente cresceu tanto na pandemia. De início a gente ficou desesperado, e depois a gente passou a ficar preocupado em dar conta da demanda. Nesse período teve pessoas que foram lá
na pizzaria teve um rapaz que trabalhava com cachorro quente, quando a gente olhou ele já estava entrando, eu falei, oi, boa noite. Ele, poxa, cara, eu queria saber como é que vocês estão fazendo aí, que no meio da pandemia, tô vendo que vocês estão trabalhando. Eu falei, então, a gente está trabalhando com delivery, né? Cara, eu tô desesperado, não tô conseguindo vender nada, porque eu falei, então, você vai ter que se enquadrar e colocar no delivery também. Aí eu acho que ele entendeu, conversei um pouquinho com ele, e hoje ele tá bem. Já, acho que até a loja dele deu uma ampliada, é aquele rapaz lá na subida do Vilagem, cachorro quente. Sim. Aí foi um período que a gente, de aprendizado, né? Foi. Espiritual e pessoal com Deus. Esse período foi muito importante na nossa vida, a gente aprendeu muito. Faz até lembrar a passagem de que quando eles ali no Egito estavam as pragas, né, na escuridão, e aí o povo tinha luz. O povo de Deus, os hebreus, estavam com luz. Então as pessoas vão saber o que está acontecendo aqui no meio da escassez, da loucura, da morte. Vocês estão progredindo, estão prosperando. A gente, quando tinha personalizado, foi a mesma coisa, foi quando daquele crescimento, e a gente depois começou a fazer as máscaras, né? E acabou que foi aí que a gente não pensava em trabalhar com personalizado, e foi na pandemia que a gente começou. Mas hoje, depois desse boom da pandemia, porque a gente precisa lembrar que Deus abençoa, mas quem faz a administração somos nós, né? E vocês falaram que crescer, né? Teve aí um bom crescimento. E nesse momento, assim, dos dois, quem é que é o cabeça, tipo assim, o que é mais pensante, o que é mais emoção? Qual é aquele ali que fala assim, não, acho que a gente deve ir por ali. Não, peraí, eu espero um pouquinho. Quem é mais emoção e quem é mais razão aqui? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente conversa, né, amor? Não tenho mais, assim, tudo que as nossas ideias, a gente senta e conversa, e nós tomamos a decisão juntos, né? Inclusive, hoje nós temos a nossa loja física, que é lá dentro da comunidade, mas há um tempo nós vínhamos buscando e pedindo a Deus um local estratégico para poder sair da comunidade e para outros clientes também poderem ter acesso à nossa pizzaria, né? Então, a gente já há um tempo, a gente vinha orando, né, amor? Uhum. E pedindo a Deus um local que fosse próximo à nossa casa também, porque tem que estar o tempo todo, né, para resolver as coisas. Surgiu uma oportunidade, né? Vale a pena a gente falar o porquê da gente começar a pensar. Por que acontece? Eu acho que o mais interessante de tudo isso é que Deus, ele mostra pra gente o caminho. Né? E aí a gente é que tem que caminhar. Ele não vai caminhar pela gente. Então o que acontecia? Que a nossa particularidade, como a gente era dentro de uma comunidade, o nosso delivery ele representava cerca de 80% da nossa receita, então a gente tinha aí 80% dos nossos clientes fora da comunidade. E até mesmo na comunidade. Então a gente, em alguns momentos, feedback, conversando, a gente falava assim, Marcelão, cara, eu amo a tua pizza, eu amo teu macarrão, eu amo a tua lasanha, mas eu tenho medo de ir no local, devido a situações, né? Eu falei, não, eu te entendo, mas no delivery eu consigo te atender, né? Não, consegue, pô. Mas eu fico vendo, às vezes, você e a Alessandra faz os vídeos, né? Publicam, a loja de vocês está muito bonita, eu tenho maior vontade de entrar. Né? Aí isso tudo gerou a gente assim, poxa, nós estamos num local, né, que infelizmente não é muito acessível, a gente precisa ter um local nosso e fugir do aluguel. Porque o aluguel é uma coisa que também consome, né? E não sei, mas tem particularidade. Aí o cara às vezes pode pedir o teu espaço. Aí a gente ficava com esse medo. Aí que esse cara pede na loja, não é nossa? O que a gente vai fazer com esse monte de equipamento aqui? Aí isso batia uma certa aflição, uma preocupação. E a questão também do nosso raio de entrega. Por isso que eu digo, tudo que você for fazer planejado, for fazer conversado com quem te ajuda. No meu caso era minha esposa, era muito mais fácil, né? Minha parceira, minha sócia. Então a gente conversava, a gente sentava, e às vezes a gente ia dormir e não dormia. Ficava conversando, o que você acha disso? Você acha que tem que fazer isso, fazer? E a gente chegou à conclusão de que a gente precisaria de ter um espaço fora da comunidade para a gente poder atender esses clientes que também querem vir na nossa loja. A gente hoje já tem esse local, né? A gente ainda não tem uma loja física para receber eles, mas já estamos lá com o delivery, né? Já está fazendo ponto. Já estamos fazendo o nosso ponto, né? Então vale a gente explicar para o pessoal entender essa parte onde a Alessandra ia chegar. Pode falar, né? Aí tem um ano, né? Fez um ano, dia 15,
15 desse mês, né? Fez um ano que nós estamos lá na Praça Nazaré, né? Em Anchieta, com todo o nosso delivery. Né? E retiradas. Os clientes já vão lá, já fazem retirada lá no balcão. Foi um local assim especial que o Senhor nos deu. Num momento assim que a gente achava, um local que a gente achava que não íamos conseguir, né? Mas o Senhor preparou tudo. Ele preparou tudo. E a gente também seguimos alguns influencers, né? E a gente, dentro desse nosso planejamento, a gente aprendeu que antes de você, até para você que está ouvindo a gente, antes de você tomar alguma decisão ou tomar para si um local que você escolhe, você tem que procurar saber de informações do local. Por exemplo, você que vai trabalhar, se o local enche, se é questão de violência, como é que é os seus vizinhos, se tem fácil acesso. Então tudo isso a gente pesquisou, né? E quando a gente viu essa casa, era uma casa, né, comum, não era um local de comércio, era uma casa, a gente olhou pelo portão, né? Falei, não, olha, essa casa está alugando, está vendendo. Aí olhamos, paramos assim, o carro, aí fomos olhar pelo portão, aí ele se surpreendeu. Caramba, olha só, tem um quintal muito grande. Isso aqui dá uma loja perfeita, né? Aí foi assim que começou. Aí a Alessandra pode continuar. Foi assim que começou, mas começou com esse desejo, né? Aí ligamos para saber o valor, um valor absurdo, né? Não tínhamos condições algumas de adquirir aquele imóvel. Aí depois de alguns anos passamos na frente do mesmo imóvel, estava com a mesma placa. Aí eu falei assim, opa, vou ligar, vamos saber como é que tá, se já abaixou ou não e tal. E aí realmente o preço tinha caído um pouco. E aí, graças a Deus, o Senhor fez aprovar a compra daquele imóvel. E hoje nós temos esse imóvel, fizemos a obra, tudo com muita dificuldade, né? Mas aquilo que o Senhor fala, Ele cumpre. E Deus também falou que nós iríamos sair de lá da comunidade, né? Que Ele iria dar um local pra gente, que era pra gente descansar, né? Essa palavra descansar é uma palavra que sempre esteve na nossa caminhada, né? Descansa, que eu vou fazer. Confia, que eu vou fazer. Nós descansamos no Senhor. Muitas lutas, né? Muitas coisas surgiram no meio do caminho pra gente desanimar, desistir, mas nós seguimos firme, né? Na palavra e na promessa do Senhor. E estamos no nosso delivery lá, né, amor? Também gostaria de falar da minha equipe, né? Claro. Eu tenho uma equipe muito abençoada. Ninguém chega a lugar algum sozinho, né? A nossa equipe é uma equipe comprometida, pessoas que Deus enviou, né, para estar do nosso lado, né? Nós abençoamos e somos abençoados por Ele, né? Por eles. Então, nós temos uma confiança total na nossa equipe, né? Temos pessoas lá que são supervisores, pessoas que estão com a gente já há 9 anos, 5, 4, né? E são pessoas de confiança, pessoas assim, que eu digo que não é só uma equipe, né? Uma família já fazem parte da nossa vida. Acho que tem que mudar, hein? Né? É verdade. Então, a nossa equipe, eles são tudo, né? A gente deve muita coisa a eles. Quer falar um pouquinho, amor, da equipe? A equipe sem palavras. A equipe é top, equipe Ágape é top. Trabalhar com pessoas, né? É importante. E a gente, graças a Deus, a gente conseguiu. Não foi fácil, né? Até mesmo para quem estiver pensando ou estiver formando uma equipe, não é fácil você formar uma equipe, porque são pessoas, cabeças diferentes, pessoas que pensam diferente. E não vou dizer para vocês que a gente passou por dificuldade, não, com pessoas. Passamos com dificuldade, tivemos problemas, né? Mas eu acho o mais importante é você saber valorizar as pessoas, né? Saber reconhecer. E uma das coisas que a gente foi descobrindo com o tempo é que, por exemplo, as pessoas, quando vinham trabalhar com a gente e ficava ali um pouquinho, elas viam a diferença. Elas falavam, poxa, vocês não são patrão, vocês são pai e mãe, porque trabalhei assim em tal lugar, as pessoas eram assim que me tratavam assim, assado, vinham se queixar, né? Aí eu falei, não, aqui a gente não tem essa filosofia não, nossa filosofia é uma filosofia diferente de tratar todo mundo bem do jeito que nós gostaríamos de ser tratado, né? E eu acho que é isso que tem dado certo, e as pessoas a gente não tem um rodízio muito grande, igual muitos lugares, passa um tempo, sai, você vai e sempre tem pessoas diferentes, né? Lá não, a gente sempre, graças a Deus, tem mantido as mesmas pessoas, né? Porque você falou que vocês têm 10 anos.
Tem funcionário de 9 Tem. anos. Exatamente, começou com a gente. Então, né? Começou na na nossa mudança. casa. Começou na nossa casa, e já indo pra loja. Aí. Isso aí. Então isso é importante, porque a gente como cristão, nós precisamos entender que tudo que fazemos é para o Senhor, e no nome do Senhor, né? E infelizmente algumas pessoas não conseguem entender isso e administrar isso de forma correta. Se somos discípulos, devemos agir como Jesus agiria, né? Exatamente. Então, muitas das vezes a gente não vai ter o mesmo retorno, né, da forma que nós fazemos. Mas aí, deixa na mão do Senhor. Isso né? Isso aí é o Senhor que vai resolver. Exatamente. Mas ter esse diferencial, porque assim, eu estava até conversando com o Anderson que, como eu falei, não sei se foi da outra que a gente desligou, que eu desliguei por causa do microfone, mas trabalhamos com casais, né? E só na conversa é notório a unidade, o acordo, né, a parceria entre vocês dois. E isso faz uma diferença muito grande. Porque é quando o Senhor opera. As pessoas, infelizmente, não conseguem entender que o Senhor opera no acordo. O Senhor opera ali na unidade, né? Tanto seja a igreja, dentro de casa, em família, eu digo em parentela, o Senhor não tem como, como a palavra de Deus diz, né? Que andarão dois juntos se não tiver de comum acordo. Então imagina se tiver em acordo. Olha, grandes coisas, o Senhor desbravando tudo aquilo que o Senhor lançou, dizendo que ia acontecer, e as coisas vêm acontecendo no tempo certo. Não que seja fácil, mas você vê que há um diferencial em vocês, né? E algum momento nessa caminhada de vocês, vocês olharem e falarem assim, poxa, será que a gente está indo por um caminho que não é esse? O momento da dúvida, né? Como o Marcelo falou, foram 5 anos, né, para adquirir. A prova de que aquilo que é teu é teu. É verdade. Né? Pode passar um tempo, é teu. Mas houve um momento, assim, não da dúvida de desistir, mas a dúvida do seguir. Um exemplo. Poxa, eu acho que... Será que teve um momento que não era para fazer dessa forma? Será que algum arrependimento, a palavra certa, algum arrependimento de que, poxa, talvez poderíamos ter feito de forma diferente? Ou não, Ingrid, a gente sempre ouviu a voz do Senhor, e até hoje a gente tem certeza de que a forma que foi conduzida, foi trilhada um direcionamento, ou houve algum arrependimento nessa trajetória? Pra mim, não. Pra você teve algum? Para mim só foi um pouco difícil na época que eu trabalhava, né? Então eu sou mecânico industrial, trabalhava numa grande empresa, estava bem, tinha um bom salário, plano de saúde, tudo que uma família tradicional precisa, né? A segurança, né? Segurança, né? Então, eu como homem, eu fiquei um pouco preocupado, né? Falei, gente, eu vou sair da empresa, e na época foi uma coisa que eu tinha pedido a Deus, né? Você lutou para conquistar. Eu ralei pra caraca para poder entrar nessa empresa. Na época eu trabalhava no carro forte, eu era vigilante de carro forte, então eu trabalhava no carro forte de domingo a sexta. Eu só folgava no sábado. Eu trabalhava no carro forte, chegava lá na empresa por volta de 7 horas da manhã, e às vezes 8 horas, 9 horas da noite eu estava em Campo Grande ainda, para ir para o centro do Rio, para poder tomar banho, bater meu ponto, para vir embora, né? Então às vezes eu chegava em casa 11, meia-noite, 9 horas, então... E no tempo que eu tinha de folga, eu ainda ajudava ela. Aí nesse tempo eu falei para ela, preciso mudar, preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui fazer um curso de mecânica industrial de sábado, que era o tempo que eu tinha. Aí um amigo meu falou assim, Marcelo, me chamava de Soares, tu vai fazer só o sábado, mas cara, é um dia da minha folga, como é que eu vou fazer? Não sei como é que tu vai fazer, meu irmão, mas você vai fazer os sábados. E qual é o horário do curso? De 8 da manhã às 5 da tarde. Eu falei, caraca. Aí eu fiquei 1 ano e 6 meses fazendo curso. Às vezes no sábado que dava o horário de eu sair de casa às 6 horas, ela me agarrava, não, tu não vai não. Vai descansar. Vai descansar, tem que ir, não posso. Tem que ir. E foi nisso, né? Com muita dificuldade, aí consegui me formar, fiz esse curso, fiz curso técnico, aí consegui entrar na empresa que eu prestava serviço lá, no caso que é a FMC, uma empresa aqui na Dutra, na altura da Pavuna. Aí consegui entrar para a empresa. Aí quando eu entrei nessa empresa, aí mudou um pouco, né? Porque lá era mais tranquilo, folgava sábado e domingo, aí eu podia ajudar ela mais, né? Mas mesmo assim vem a questão da segurança física, material,
aquilo que é palpável, que você enxerga, né? A segurança no bolso, né? E muitas das vezes o empreendedor, ele quando ele começa a empreender, ele não consegue ver isso. Pô, tô fazendo isso aqui, mano, mas eu não consigo enxergar um palmo na frente do meu nariz. Mas eu vou com a fé, vou com a minha coragem, vou dar meu jeito, né? E aí, nesse momento onde chegou um divisor de águas, que a nossa empresa, a nossa pizzaria, estava indo bem e que ela já não dava mais para ficar sozinha, eu tomei uma decisão. Eu falei, Sandra, eu vou ter que sair para te ajudar, porque o negócio está tomando uma proporção e você está ficando sozinha praticamente, eu não consigo te dar um apoio que realmente você precisa. Aí eu tomei a decisão, já estava na empresa já há um bom tempo, aí saí da empresa, né? Aí na empresa aí caí de cara mesmo com a gente. Aí a gente começou a fazer uma estratégia, a conversar direitinho, fazer as coisas conforme a gente sempre sonhou, né? E foi Você assim. arrependeu alguma vez? Não. Ai, graças a Deus. Eu tirei daquela vida. Me tirou da vida. Eu tirei daquela vida. De CLT. Mas é muito bacana, né? É muito legal, gente. Eu vibro muito com isso, de verdade. São caminhos que o Senhor nos dá, né? Para trilhar de uma forma de vem. Porque isso é realmente depender do Senhor, né? O empreendedor acorda com 10 mil na conta e vai dormir com 0. É isso aí. Ou ao contrário, né? Acorda zerado, murchinho, e aí vai dormir bem, vai dormir obrigada a Jesus, mas tem que comprar material, tem que pagar funcionário, fazer isso tudo. Mas assim, e hoje, como vocês se veem daqui a 5 anos? Com o meu rodízio, a minha loja. O espaço dos crentes, porque já tá tudo no papel, né, amor? Tá tudo no papel. Papai do Céu vai mandar os recursos, porque vai ter o espaço das crianças, o espaço dos crentes, porque os meus irmãos em Cristo, né, são aqueles que oram pela gente, né, amor? É verdade, pessoal que intercedem, que vibram, que sobe monte. Então, assim, vai ter o espaço deles, né? O espaço de fazer o culto, porque tudo na nossa vida é Deus, né? Então, eles são os nossos irmãos. Então, vai ter o espaço para eles estarem lá. Daqui a 5 anos, o nosso rodízio funcionando, né? Hamburgueria, pizzaria. Jesus. Bastante colaboradores, dando oportunidade para as pessoas que moram, que precisam. Né? Nossa equipe aí, 2 vezes mais, né, amor? Verdade. Eita. Glória a Deus. E o nome do Senhor sendo glorificado naquele lugar, né? Bem grandão lá. Amém. Porque é Ele que deu o espaço, né? Então... É assim que eu vejo, né, amor? É verdade. E você? No coração, culto de ações de graça. Fogos e tudo. Em nome de Não Jesus. consigo ver de outra forma, não. Só dessa forma mesmo. Glória a Deus. gente chegar lá. E o que hoje vocês têm para dar como conselho, né? Para aquele que está começando agora, para aquele que acredita que é o direcionamento de Deus, mas o que vocês dariam como um olhar estratégico? Claro, vocês vão dizer que é confiar no Senhor, né, em primeiro lugar. Mas o Marcelo falou uma coisa muito importante, que o Senhor, Ele dá o caminho, mas Ele não vai trilhar por você. Isso aí. Né? Isso é muito importante, porque às vezes, como cristão, a gente acha que Deus vai fazer tudo. Aí. E não é bem assim. Então, o que vocês dariam como conselho estratégico para aquela pessoa não desistir e entender que o caminho vai ser árduo, mas você vai vencer se você fazer a sua parte? Quer falar, amor? Pode falar. Fala os dois. Eu vou falar um pouquinho e você fala. Então... O segredo é não desistir, né? É você confiar, né, na promessa do Senhor e fazer a sua parte, né? É acordar cedo, ir pra rua panfletar. Nós fizemos pizza, né, amor? Para o pessoal fazer degustação na rua, levávamos as pizzas para as pessoas degustarem, entregávamos o panfleto, corríamos... Quem tem essas ideias? Era mais criativo. Corríamos para casa para poder fazer massa e vender à noite. Então, assim, é você fazer realmente a sua parte. Panfletar, fazer a divulgação na internet, confiar e ter certeza daquilo que você vende. Se seu produto é bom, né, não tem como dar errado, né? Se você fizer a sua parte, não tem como dar errado. Hoje eu vendi 1, mas amanhã você pode vender 10, não é a questão de lançar a rede? Não foi assim? Desse jeito. Deus, Ele nos deixa, em momentos e situações, Ele nos deixa passar. Não, vai lá, lança a rede agora, para você ver. E se Ele não lançasse a rede? Quem lançou a rede? Foi Deus ou foram os discípulos? Foram os discípulos, né? Então, a gente que tem que lançar a nossa rede no outro dia. Então, é assim que tem que ser feito. É você fazer a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Né? E ele ainda falou isso, né? Senhor, nós tentamos a noite, mas pela tua palavra. Isso aí. Nós vamos. Então é na segurança do Senhor. Pode falar, Marcelo. E o interessante também, para complementando o que a Alessandra falou, eu lembro dos momentos, logo no início, né? Que a gente começou numa rua improvável, num local improvável, numa comunidade, digamos, abandonada.
a gente teve muitas palavras de derrota, muitas palavras que vieram para tá maluco, pizzaria nessa rua, esse povo é maluco, esse povo é doido. Aí, então, você que está ouvindo, talvez alguém vai falar assim, você é maluco, mas eu sou maluco em Cristo. Amém. A fé que eu tenho, eu vou prosperar. E essas palavras, elas magoam. Não vou dizer para você que a gente é super-herói, que a gente e Bob Esponja, que absorve tudo. Não, a gente sente. Mas a gente tomou uma decisão. Não se abalar pelas palavras de derrota, né? Pelas palavras que vinham para tentar frustrar. A gente tomava aquilo como um fôlego, um ânimo, para que a gente pudesse continuar. E não foram poucas, foram dificuldade. A vida de empreendedor não é nada fácil, né? E o mais interessante é você acreditar, trabalhar a sério, com muita fé, com muito suor mesmo, né? A gente costuma dizer que a gente deixa a nossa juventude, deixa o nosso sangue, deixa a nossa lágrima, né? A gente tem momentos de alegria, mas teve um momento de choro, né? Teve um momento de aflição, mas teve um momento de alegria. Então são momentos que marcam. E cada momento tirar um ensinamento, né? A gente teve momentos onde a gente parou para pensar e teve que rever algumas coisas, né? Então acho que quem está começando ou quem já está iniciando, tem momentos que você precisa pensar e rever. E é aí que Deus te dá a estratégia. Olha, vamos fazer assim. Faz assim, não tem medo. Fazer mesmo. Que o Senhor mostra e prova a nossa fé. E não foi diferente com a gente. Foi assim, né, amor? Com a gente teve esses momentos, mas graças a Deus, o Senhor sempre tomou o primeiro lugar. Amém. Uma outra coisa... Pode falar, pode falar. Uma outra coisa também é buscar conhecimento, né? É isso aí. Porque a gente não nasce empreendedor, né? A gente vem na cabeça e vai. Mas com o passar do tempo, a gente foi adquirindo conhecimento. Foi assim que a gente se conheceu, verdade. Né? Estudando, né? Estudando, buscando conhecimento, procurando sempre melhorar, entregar um produto de qualidade, né, para os clientes. Porque é dessa forma que a gente cresceu, né, amor? Sempre buscando onde eu posso melhorar, o que eu posso fazer, o que está errado. Ouvir também, que é muito importante ouvir. Os nossos clientes hoje são nossos amigos. Eu digo que eles são amigos porque eles sempre sinalizam aonde precisa melhorar, né? Nós temos um aplicativo e tem as avaliações. E aí eles sempre estão sinalizando. Graças a Deus, 90 e poucos % é tudo 5 estrelas. Mas quando foge alguma coisinha do padrão, eles sempre estão sinalizando. Isso é importante. Isso é importante. A questão do ouvir. E aí ouvir. E aí vem a nossa parte. Já estou há 10 anos, já vou ouvir por que fulano está falando não. Ouvir e agir. Ouvir e agir. Porque eles são o nosso termômetro, né? Para ver se está tudo bem, são os clientes, né? Então, quando o cliente fala, é porque é verdade, né? Então, a gente sempre procura ouvir e procurar saber o que eu posso melhorar, né? E fazer a questão, eu fazia no começo, né? Hoje a gente tem um aplicativo, mas antigamente, há alguns anos atrás, nós não tínhamos aplicativo. Quando o cliente pedia, era o pós-venda, né? Eu fazia isso. Pegava o telefone, ligava. Alguns até se assustavam, achavam que o cartão tinha passado, e tal. Não, eu estou ligando para saber como chegou a sua pizza, se chegou quente, qual o feedback que o senhor tem para me dar, o que eu posso melhorar, né? Então, assim, o nosso crescimento também eu devo muito aos meus clientes, porque, não, Ale, faz assim e tal, e até os sabores que foram surgindo ao longo do tempo, né, amor? Os lançamentos, o Morango Nevado, foram nossos clientes que foram, né, sugerindo, e eu ali ia fazendo com a minha equipe, gente, vamos fazer assim, e deu certo. Então, vários sabores que tem, foram sugestões dos nossos clientes. Então, assim, se a Ágape funciona, também é por causa deles. Se nós estamos com as nossas portas abertas, né, eles nem sabem. Eu sempre, às vezes, falo assim no Instagram, né, que eles fazem parte dessa história. Né, eles sinalizam pra gente. Eu gosto quando eles mandam feedback positivos e negativos, porque eu sei onde eu posso melhorar, né? E eles abençoam vidas, né? São 20 e poucos colaboradores, né, que eles abençoam, né? São jovens que estão lá, que poderiam estar pela rua, passando o tempo de outra forma, mas estão trabalhando e levando sustento para dentro de casa, né? Por isso que a gente tem uma equipe de irmãos, eu sempre falo isso também, que intercedem por nós. Porque a gente sabe que não é só um trabalho financeiro, não é só uma empresa, né? É um trabalho espiritual. Exatamente. Né? Que nós estamos de frente. E assim, o inimigo, ele não fica satisfeito. Por isso tem o cantinho de porque são eles que estão nos cobrindo, né? É verdade. Intercedendo por nós que estamos ali de frente. Né? O inimigo, ele se levanta porque
Se atingir a gente, tudo desmorona e aí por aí vai, né? Então acaba a ágape, mas o Senhor tem nos sustentado e tem nos dado pessoas para nos ajudar, meu amor. E eu acho que a intercessão, na verdade, é o que faz o diferencial na vida de uma pessoa. E muito interessante porque vocês têm 10 anos. E durante esses 10 anos vocês não esqueceram a importância da oração. É verdade. Né? E de ser coberto de oração. Infelizmente as pessoas esquecem. Cresceu, esqueceu. Cresceu, não preciso mais. Você não pode fugir das suas origens. E a gente não pode esquecer que Ele é que nos deu e Ele pode tirar a qualquer momento. É verdade. E se nós não estivermos sendo cobertos de oração, cobertos para ouvir a direção do Senhor, e a própria palavra, ela tem inúmeros testemunhos de pessoas que começaram bem, tiveram seu apogeu, que era ali aquele ápice, e infelizmente declinaram porque esqueceram. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, que ainda que estão em crescimento, mesmo sendo 10 anos em crescimento, de construir algo melhor, maior, e não esquecendo que existe um canto, um lugar onde não pode esquecer ali do nome do Senhor ser exaltado. Não que os outros não vai ser, mas aquele ali é aquele lugar onde todo tempo o nome do Senhor vai ser exaltado. Então eu glorifico muito a Deus por o testemunho de vocês. E para a gente estar finalizando, quando eu comecei, eu falei assim, é um testemunho de que há tempo para todas as coisas, né? E eu queria que vocês passassem isso, que vocês iniciaram, porque também acontece muito de que Deus abriu uma porta, as pessoas esquecem. Abriu uma porta, não dá mais, né? A gente até congregou muitos anos com uma pessoa que ela estava desempregada e ela estava na igreja. Deus abria a porta, nunca mais aparecia. E como é que a gente sabia que ele estava desempregado? Quando ele estava na igreja. E aí, quando você falou isso, me fez lembrar dessa situação. E, mais uma vez, vocês provando a dependência no Senhor, né? Que o Senhor deu um tempinho e já puxou logo, vamos embora, vamos voltar que já acabou. Então, eu quero que vocês passem isso também para quem está assistindo, essa parte do tempo de todas as coisas. Então, a gente teve esse momento, porque eu acredito que foi um momento que Deus separou, né? Até porque quando a gente foi conversar com o nosso pastor, ele falou, é o tempo de vocês podem ficar à vontade, né? E a gente mergulhou mesmo no nosso projeto, né? Não fechando as portas para as coisas de Deus, mas a gente teve um tempo para investir, um tempo físico, um tempo mental, né? E depois de tudo isso, o Senhor falou pra gente, olha, agora é a hora da gente voltar da onde a gente parou. E aí a gente continuou. Mas o mais interessante para você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo, continuar no caminho. Continuar no caminho, acreditando e não deixar, eu acho que é muito importante falar isso, não deixar a soberba, não deixar o eu sei, não deixar eu sou o melhor, não deixar porque o meu eu não preciso, a gente precisa, a gente não sabe de nada, a gente está aprendendo, a gente não é o melhor do que ninguém. Eu costumo dizer para a Alessandra e para os meus amigos que a gente nunca disse que a nossa pizza era a melhor do bairro. Porque eu acho que quem tem que dizer é o cliente. O cliente que tem a capacidade de dizer se é ou não é melhor. E a gente nunca colocou nas nossas propagandas a melhor pizza do bairro, o melhor macarrão. Prova do seu próprio produto. E a gente vinha e recebia a pizza de vocês. Amém. Então quer dizer que a gente está... Qual é o segredo? É o amor. Estamos no caminho certo, né? Amor e a unidade. Então, o mais importante eu acho que é isso. Você que está no teu empreendimento, que já tem uma certa rodagem, já tem uma quantidade de cliente, se prepara para atender o dobro que você atende hoje. Acho que Aleluia, verdade. Porque a gente pode dizer de carteirinha. Quando a gente tinha capacidade para atender 10, a gente estava preparado para atender 20. Por quê? O mais importante é nessa hora que você cresce. O que acontece? Você começa a crescer, mas se você não crescer com ordem, com organização, você entra e a sua experiência não é boa. E aí você não volta mais. Então a gente sempre pensou dessa forma. A gente tem que crescer com ordem, com organização. Então a nossa capacidade hoje para a gente atender, ela sempre é maior do que a gente tem em mãos. Então para você que está começando ou para você que pensa dessa forma. Se prepara para atender o dobro que você atende hoje. Porque Deus vai te honrar. E você vai ver. Mas isso, pode-se dizer, é uma coisa espiritual. É espiritual, mas também é estratégia. Claro. Porque no dia que você tiver um boom,
de pedidos. Como é que você vai atender? Ah, não tenho capacidade, vou fechar meu aplicativo? Não. Você tem que estar pronto. Tá bom? Isso aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas estratégias, muitos direcionamentos de Deus. Então, você pode começar amanhã mesmo o seu empreendimento, porque vocês seguem ali a Ágape Pizzaria. Tá vendo a minha dicção? Ágape Pizzaria. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, chama eles no direct. Vocês estão vendo que é humildade de verdade, não é de rede social, não. Vocês perguntam, procuram, vê o endereço, vai lá, procura o Marcelo, procura a Alessandra. Em nome de Jesus, tem espaço para todo mundo, né? Com certeza. Aquilo que é teu, né? Aquilo que é do outro é do outro. É verdade, né? É verdade. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Gente, eles saíram, a gente grava em Realengo, eles saíram de Anchieta, chegaram aqui na chuva. Então, assim, muito obrigada mesmo por pronto atendimento de vocês. Foi muito bom ouvir as experiências, ouvir mesmo a trajetória da Ágape Pizzaria. E eu acho que já pode mudar para família Ágape. Olha isso aí. Olha esse nome. Olha aí, ó. Porque não tem, acho que outro nome, porque Deus se faz muito presente no meio de vocês. De verdade. Então, muito obrigada. Eu espero que você tenha sentido o que eu senti aqui do lado deles. A presença de Deus mesmo, né? Essa unidade. E eu espero que você tenha colocado no papel. Se você não colocou, volte o vídeo, anote as informações, as estratégias espirituais, financeiras, ali, o marketing dela, de completar e depois voltar para fazer a massa. Então, que você, em nome de Jesus, tenha sido abençoado. Se você não é desse ramo, mas conhece alguém que às vezes está desmotivado, envie esse vídeo para ela, para que possa motivar, seja agente de milagre. Eu costumo dizer aqui, no finalizar, né, que a internet é uma terra vazia. E se nós não povoarmos com a palavra do Senhor, o marido está se perdendo nessa hora na pornografia, o seu filho está se perdendo, a sua filha está se perdendo. Então, por que não povoar ali a palavra do Senhor nessa rede tão vazia que existe? Então, que você possa ser agente de milagre enviando esse vídeo. Muito obrigada que você está aqui até agora. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida de vocês, o casamento, os filhos, agora a loja daqui, a cultura, já que Deus possa abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada, tá? Deus. Amém.